Boa noite. Olá. Por favor, quem já está aí, se puder me dar o retorno sobre imagem e som, tá? Se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Hoje nós receberemos a maravilhosa professora Mônica Serafim, que falará aqui conosco, né, sobre o ensino de língua portuguesa nesses tempos de pandemia, né, um diálogo com a BNCC. Vocês podem me dar um retorno de áudio e som, de áudio e imagem, por favor? Tudo ok? Então vamos aguardar agora a professora Mônica Serafim entrar aqui, né, para conversar com a gente nessa live da série Conversas com Mai. Estamos agora aqui, acho que na oitava, nona live, foram muitas já. E como eu havia dito, né, essas lives elas irão para o meu IGTV em algum momento. A live da professora Mônica Cavalcante já está lá completa e as lives anteriores também irão para o IGTV, tá? Então, antes que a professora Mônica Serafim ela entre aqui na nossa live, vou ler aqui, né, a descrição do Lattes dela. Quem é a professora Mônica de Souza Serafim? Convida a Hebe Macedo. Gente, eu acho que a Hebe nem tem Instagram, né? Então, tô convidando, sim, os professores. Alguns já aceitaram, alguns professores da UFC. A Mônica entrou aqui. Vamos aguardar ela solicitar a entrada no vídeo, tá? Quem é Mônica de Souza Serafim? Professora Mônica possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Olha lá, ela solicitou aqui. Deixa eu aceitar logo. Pronto. Olá, boa Olá, noite. boa noite. Maravilhosa. Não vai me mandar ir para casa hoje, que eu já estou em casa. Né? Um prazer receber você, viu, Mônica? Muito obrigada por aceitar o Obrigada, convite. eu que Estava agradeço. lendo aqui um pouquinho do seu Lattes para as pessoas e já já eu converso com você, tá? Tá certo. Estava na parte em que você fez mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Linguística também pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professora da Universidade Federal do Ceará, tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: língua portuguesa, leitura, ensino, educação e ensino fundamental. A Mônica Serafim é uma querida lá da UFC, né? Professora dos estágios, inspiradora em doçura e em garra. E eu fico muito grata com essa live desse momento. Muito obrigada, Mônica. Obrigada também, Nayara. Mônica, para a gente conversar, né? Você poderia falar um pouco sobre a relevância, né, desse tema que você escolheu para a gente conversar hoje? Em tempos de pandemia, né, nada mais relevante do que a gente tratar da BNCC, uma vez que as questões que ela suscita, né, em relação ao ensino e o uso das tecnologias está mais em evidência do que nunca. Se antes seria um documento para a gente ver esse uso, né, das tecnologias e ficar ali engavetado só de olhar, agora não, a gente teve que aprender mesmo na marra. Foi assim, tipo fertilizante, amadurece e aprende. Teve que ser assim. Agora vai, né? Agora a gente vai ter que colocar na prática o que está ali já na teoria, e agora a gente vai ter que olhar e executar mesmo o que está lá. Muito Vai, porque agora é relevante. a única, isso, porque agora é a única forma. Nós não temos mais o luxo de convivermos presencialmente com as pessoas, né? Esse vírus da peste veio nos tirar essa, essa grande maravilha que é a interação humana. Então, se existe um documento que nos dá essa possibilidade, né, de um ensino utilizando as tecnologias, ou é ele ou é ele. Não tem mais para onde correr.
Perfeito. Mônica, você já participou de alguma live no Instagram? Ó, Não, você... eu só assisto. Então, então, todos esses corações aqui do lado são todos para você, viu? Olha o tanto de coração aí. Oh, O povo aqui amando é, e agradecendo esse momento. Então, Mônica, nós tivemos algumas perguntas, né? E aqui eu foi. selecionei 6 e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas 6 perguntas, tá bom? Eu faço a pergunta, Tá você certo. responde no seu tempo. A nossa live ela dura até 1 hora, porque o Instagram ele realmente derruba a gente. Quando der 1 hora, ele Aham, desliga na nossa cara. Então a gente se tá programa certo. para terminar nesse tempo, tá bom? Menos. Então Tá vamos lá. certo. Primeira pergunta. O título da live aborda os diálogos com a BNCC. Tendo isso em vista, ainda é importante falar sobre o fato de que a BNCC é um documento jovem. Que empreendimentos novos ela traz para a proposta do ensino de língua materna? Pronto. Então, esses empreendimentos, né, que a BNCC desde 2017 vem construindo, então nós temos aí do 18, 19, 20 e mais 2 anos para frente, porque a BNCC é um documento que a princípio foi pensado para 5 anos, e depois de 5 anos haver uma revisão. Eu acredito que esses empreendimentos, o primeiro deles é a questão do uso das TEDx, né? É o maior, acho que a grande contribuição é justamente esse documento, ele inserir de forma muito explícita o uso das tecnologias no momento da aula da língua portuguesa. A língua portuguesa não é só a lousa, o caderno e o pincel. A linguagem, ela é uma habilidade incrível da espécie humana e, quanto tal, ela não está só na sala de aula, né? Na verdade, o que está fora da sala de aula precisa ser colocado na sala de aula e ser estudado. Então, eu acho que o primeiro empreendimento da BNCC é esse uso das TEDx e, a partir disso, orientar também no sentido de habilidades para trabalhar essa questão da leitura e produção dos textos digitais, né? Eu lembro numa formação que eu coloquei no PowerPoint o vlog, né? Aí a cursista dizia, professora, a senhora não errou, não é blog? Não é moderno, é vlog. Já é uma coisa mais adiantada, né? Então, a gente não dá conta dessa imersão, desse mundo que esses jovens têm dentro do mundo das tecnologias, e eu acho que é o grande empreendimento dela. Depois, eu acho que a explicitação de habilidades tanto de produção de texto quanto para a leitura. A leitura, as habilidades, né, das estratégias de leitura são postas claramente na BNCC. Se antes os PCNs falavam da questão das estratégias de leitura, a BNCC, além de falar das estratégias, mostra que habilidades trabalhar cada uma das etapas das estratégias, em quais séries trabalhar a etapa das estratégias, começando das mais simples até as mais complexas, né? Então, a gente chega no 8º e 9º ano, habilidades mais simples não aparecem, é só complexificação da habilidade de inferência, por exemplo. Isso é posto na BNCC. Questão da produção de texto, né? A produção de texto enquanto processo não é algo novo, mas se precisou um documento explicitando as etapas desse processo de produção de texto para mostrar que o texto ele não se produz de uma vez. São etapas e cada etapa pode ser trabalhada. A BNCC explicita isso. Outra questão também, enquanto empreendimento da BNCC, é a curadoria da informação, né? A gente vive num mundo de muitas informações. Hoje, com essa peste no meio do mundo, há o que a gente chama de infodemia, né? É uma explosão de informação e a gente precisa fazer uma curadoria dessa informação para que essa informação gere conhecimento, né? Outra questão também, a própria reflexão a partir do ensino com as múltiplas linguagens, quando ela fala explicitamente, além da questão dos multiletramentos, da multimodalidade, da semiótica, né? Da questão da semiótica. Gramática não fica algo à parte, ela é incorporada à semiótica justamente porque ela é um elemento que vai fazer parte de todos os textos que nós formos ler, não só aquela aula de gramática que a gente pensa que é só explicitação de regras, né? Uma outra questão também, a organização da linguagem a partir dos campos de atuação.
Então, eu tenho textos do campo da vida cotidiana e tenho habilidades de leitura, produção de texto oral e escrita, análise linguística / semiótica dentro desse mundo do campo da prática cotidiana, dentro do campo da vida pública, das práticas de estudo e pesquisa, dentro do campo literário. Então, ela deu uma organização para onde trabalhar textos, em que locais sociais esses textos se enquadram, e a partir disso ela organiza as 4 habilidades. Eu acho isso fantástico. É uma organização muito interessante, porque permite o professor trabalhar textos mais formais, textos mais informais, textos híbridos. O poema não fica de fora, mas ele também pode fazer parte de um outro campo de atuação. Então, eu acho que essa mobilidade e, ao mesmo tempo, essa organização foi muito feliz na BNCC. E, dentre os 4 campos, né, a questão das práticas de oralidade. A oralidade sempre foi o patinho feio dentro da escola. A gente quase nunca trabalha oralidade. Eu acredito que porque a gente não tinha algo tão palpável para se avaliar a oralidade ou como organizar essa oralidade. Dentro da escola, a gente não pode esquecer da avaliação. O menino passa do 5º para o 6º ano, porque ele faz uma série de atividades, essas atividades depois são convertidas em notas, né? Então, quando a gente trata de oralidade, eu acho que a BNCC ela ajudou muito a organizar, de fato, o que a gente pensa enquanto ensino de produção de textos orais. Eu acho que são esses os principais empreendimentos da BNCC. E só mais uma questão, Mayara, no que diz respeito ao campo de estudo e pesquisa, né? Eu acho que já vem bem cedo na educação básica se trabalhar essa questão do estudo e pesquisa. Os governos eles têm encontrado estratégias bem antes da BNCC e agora viram que essa questão de trabalhar a pesquisa é assim, fantástica. E a pesquisa não é só na universidade. Fora dela, a gente pode também tratar isso com os alunos, né? Eu acho bem interessante. Desde pequenos, os meninos já são acostumados a estudarem texto, a produzirem texto, a lerem texto desse campo de pesquisa. Eu acho que é uma excelente contribuição. E um ponto que você falou, Mônica, né, que foi a oralidade, isso já é uma figurinha repetida aqui nas lives, né? Porque, por exemplo, na live com o professor Valdinar, na live com a professora Poliane, sempre surgiram dúvidas relacionadas à oralidade, né? Como levar textos orais para a escola. Então, essa importância que a BNCC dá a esses textos orais também, nos possibilita trabalhar com essas outras formas, né? Com esses outros gêneros textuais que muitas vezes não chegavam à escola, né? Claro que, na verdade, ainda não chegam efetivamente como se espera, mas há sim um maior reforço a esses gêneros, né? Orais. Uhum. Isso, sobretudo dando nome a esses gêneros, né? Eu faço um seminário, um debate com os alunos, enfim, agora a questão dos podcasts, né? Que estão com tudo nas salas aí do Google Sala de Aula, e assim a gente vai aprendendo a construir e trabalhar com esse mundo que até então acho que a gente tinha meio que um preconceito, um medo de não saber avaliar. E agora a gente tem um parâmetro, né? Isso. Vamos então aqui para a segunda perguntinha. Essa segunda perguntinha foi bem embasada, viu? Muitos autores, como Rojo e Coscarelli, afirmam que a BNCC considera os letramentos multiletramentos, para projetar as competências e as habilidades que devem ser desenvolvidas e refinadas pelos estudantes da educação básica. Porém, em razão da falta de aparato e da falta de formação continuada do professor, muitas escolas não conseguem oferecer uma proposta pedagógica de ensino de língua baseada em Rojo 2012, no que ela chama, né, de pedagogia dos multiletramentos. O tempo de isolamento social está obrigando a introdução dos multiletramentos na escola? Em que medida? Obrigou na escola e na vida, né? A gente tem que fazer supermercado pelo aplicativo, né? Então, me obrigando a fazer live, a fazer vídeo no YouTube. No YouTube, isso. Então, a escola não ficaria de fora, né? Então, com certeza,
A epidemia, ela obrigou a escola a introduzir os multiletramentos, só que a gente sabe que foi uma obrigação, mas ainda assim a gente encontra grande problema no que diz respeito ao próprio objeto internet, a ter uma internet de alta resolução, a ter uma internet, enfim, potente, que dê para a escola partilhar, né, seus conhecimentos com os alunos. Os próprios alunos, eles muitas vezes não têm esse acesso, um 3G, um computador com a internet boa, né? Então, essa obrigação, ela veio, mas as condições materiais para que as pessoas tenham acesso a essa internet é que não vieram. Então, é uma questão, assim, é uma obrigação, mas uma obrigação muitas vezes sem condições, né? E em que medida é isso? Essa obrigatoriedade? Na medida que a gente ficou impossibilitado de se encontrar. Então, o professor, ele teve que aprender a trabalhar com essas ferramentas, se não por um curso, aprendeu a ver tutorial, né? Que eu achava o tipo de leitura mais difícil da galáxia, o negócio de ver um tutorial e ir fazendo. Tive que aprender a ler pelo tutorial, na marra mesmo. O Júlio tá aí, tô vendo, sabe que a Mônica, a Magalhães, né, minha xará, sabe que a gente está penando nos cursos da UFC virtual, no PAAP, a Claudete e a Camila fazendo curso no departamento para a gente aprender a montar Classroom, enfim. Então, nós tivemos que nos redimensionar para aprender a ensinar dessa forma. Os alunos que não tinham prática com esse tipo de ferramenta, eles também tiveram que aprender para poder aprender, senão seriam excluídos, né? Se a escola oferecesse isso, eles seriam excluídos, e aí a gente teve que aprender essa internet de forma produtiva, no sentido de ser produtiva para aprender, para estudar com essas ferramentas. E eu acho que os governos, eles também tiveram um papel nesse momento de refletir sobre a possibilidade de se aprender virtualmente como a única possibilidade. Então, a gente vê, espero que sirva de lição, né? São muitos esses desafios, de fato, da aula remota. Os meninos não... É horrível, gente, você estudar por um celular, passar a tarde ou a manhã todinha estudando por um celular. E, às vezes, esse celular que a internet não é legal. Um 3G, um 4G não é internet boa. Então, acho que vai servir também para os governos refletirem como é importante investir em tecnologias para o aprendizado. Internet no mundo de hoje já não era luxo. Uhum. Hoje, acho que ela vai virar um item essencial da cesta básica, né? Você ter internet, porque senão os meninos não vão aprender, não vão ter contato com o professor. E, Mônica, duas discussões, né, que foram colocadas nessas lives a respeito dessa necessidade da gente migrar para o virtual, foi exatamente essa questão do acesso à internet, né, que a gente sabe, o professor Júlio até colocou, e você também falou, dessa questão de estudar utilizando muitas vezes os dados do celular, né, e muitas vezes nem ter, né, o acesso a essa internet. Ou, por exemplo, o que acontece aqui em casa, a gente precisar dividir, né? Porque os meus 2 filhos, eles têm aula no mesmo horário. Então, eu precisei comprar um outro celular para que eles conseguissem assistir a aula. Porque, na verdade, um dos 2 estava optando por perder a aula e assistir a aula só depois. Mas algumas aulas são só ao vivo. Então, veja, a gente de repente se viu... Todo mundo foi jogado nessa situação, né? E uma situação que eu também coloquei foi, eu faço curso de Libras, e aí o meu professor, ele teve que se virar para dar aula pelo Google Meet, sem nem ter acesso ao Google Meet. Então, veja, algum aluno da turma precisa abrir uma sala para que a aula ocorra. Então, os professores, eles foram aí jogados nessa situação, sem uma formação prévia, né? Sem um preparo, porque realmente ninguém tinha como prever essa pandemia, mas a gente já podia prever esses modos de ensino digital. E aí foi a pandemia que jogou a gente nessa situação, de fato, né? Isso, eu imagino agora, Mayara, quando as aulas retornarem, né? Agora sim, quando retornarem,
como é que a gente vai fazer com a lei que proíbe o celular? Né? Porque o Exatamente. celular é uma ferramenta importante, tem muita atividade legal. Aquele Kahoot, gente, Kahoot virou o top dos tops para se ensinar a língua estrangeira. Tem alguns também, algumas coisas também de língua portuguesa, mas a língua estrangeira o Kahoot ele é bem usual. É no celular, ou então se tiver um computador para projetar o Kahoot e ensinar língua estrangeira para os alunos. Né? Outros aplicativos que são interessantes para trabalhar a língua portuguesa nas séries iniciais. Então, isso não dá mais para a gente viver na era de proibir a coisa digital. É investir para aprender. Né? E há inúmeras pesquisas, né? Eu lembro de algumas disciplinas que eu fiz, por exemplo, com a professora Áurea, em que os alunos apresentavam pesquisas, né? Alguns alunos lá que são professores de língua estrangeira ou até mesmo de recursos digitais para ensino de língua materna. Já há pesquisas, muitas pesquisas sobre isso, mas que ainda não eram postas em prática, né? Então a gente agora realmente está abrindo os olhos para isso e foi de forma exigida, na verdade, né? Agora teve que ser. Teve que ser. Então vamos lá, né? A terceira perguntinha. Ah, tá aqui, ó, o Júlio fez um comentário, né? Ai, cadê? E agora as tecnologias entram como uma mudança. Ui, cadê? Radical na cena pedagógica. A aula passa a ser totalmente digital. A mudança realmente foi muito brusca, né? Porque o digital ele não é mais só um recurso, ele é o único recurso agora, né? Sim. Então vamos aqui para a Nós terceira. somos do 8 para o 80, né? Se antes ele Isso. tinha, a gente não usava. Quem podia, usava. Agora não tem isso, você tem que usar. Então, nós estamos no extremo. No extremo. E o quanto isso demanda muito do professor, né? Eu tenho meu preparatório para mestrado, para doutorado, e aí muitos alunos são professores de ensino básico. O que acontece? Os relatos são assim, Mayara, tem vezes que eu me sento 7 horas da manhã e eu saio, me levanto às 10 da noite, porque eu preciso agora gravar vídeo, editar vídeo, planejar a aula, subir a aula. Então, são muitas tarefas por trás do que chega ao aluno, né? Então, chegam ali 30 minutos de aula, mas o trabalho do professor foi imenso. Então, gente, por favor, valorizem os professores. Vamos lá, Sim, valoriza o trabalho pessoal do ensino fundamental, do ensino médio. O professor está ralando muito, mais do que já fazia. isso. Terceira perguntinha agora. O livro didático está sendo utilizado como suporte para o desenvolvimento de atividades, tal como já era, né, no ensino presencial. O que isso traz como benefício e como malefício? O livro didático ele é sempre o vilão e o mocinho ao mesmo tempo, né? A gente tem uma relação de amor e ódio com ele, porque ele vem como material que é escolhido, e de um lado a gente tem professores que só se valem do material justamente para aqueles problemas que nós já elencamos, né? Às vezes na escola não tem outro recurso para se trabalhar, e você usa o livro como o grande recurso. Para o momento, eu acho que o ideal é que o livro didático ele continue a funcionar como um recurso para essas aulas virtuais, afinal, o conteúdo, né, foi o conteúdo do ano, no nosso caso, o semestre do ano, enfim, foi organizado a partir dele. Então, ele também não pode sumir, desaparecer e ficar por isso mesmo, né? Até porque ele é um objeto caro e a gente tem que fazer valer esse valor caríssimo desse objeto. Então, eu acho que ele ainda poderia continuar sendo esse recurso, sendo um suporte para essas aulas virtuais. A questão é que só usar o livro didático para suporte com essas aulas virtuais o torna maléfico. Se a gente pega, passa o WhatsApp para o aluno, para a turma lá de aluno, pessoal, vocês vão fazer a tarefa da página 60 e 61. Tá, fazer só por fazer e não haver uma correção desse exercício, eu fiz um uso maléfico do livro didático. Porque ele se tornou, nesse momento, que não poderia ser o único instrumento. Né? Eu teria que reformular o modo de trabalhar esse livro didático. Vamos imaginar que o professor consiga montar uma sala de aula. Então, eu passo a atividade do livro e vou corrigir.
o livro didático vai suscitar numa unidade lá uma pesquisa sobre o corpo humano. Então, a partir daquele livro, eu posso procurar vídeos e ampliar o conhecimento daquele livro didático numa aula virtual. Nesse sentido, ele é extremamente benéfico. Por quê? Porque ele suscita ideias, ele suscita a organização de materiais, né, para dar continuidade às aulas e o aluno não se vê perdido. Não, porque no livro didático, na época que o professor usava o livro didático, a matéria era essa, agora não é mais essa. Não, mãe, o professor não está seguindo o livro didático. Então, vejo como, ao mesmo tempo, esse campo benéfico e maléfico dele é muito sutil. Ele precisa ser usado, mas nesse momento, se ele for o único recurso, ele está sendo maléfico, porque eu não vou poder fazer nada mais do que passar a atividade para o aluno, e por isso ficou. A interação entre o aluno e o professor ficou só de uma via, né? O professor mandou fazer. Quando eu uso o livro a partir de uma sala que eu possa congregar os alunos, e aí esse conteúdo ainda tanto pode ser passado, como pode ser corrigido, como pode ser ampliado, aí ele é benéfico, porque o aluno vê que a aula online ela está acontecendo amparada, organizada pelo livro didático que ele estava utilizando na época que podíamos nos encontrar. Perfeito, Mônica. Mônica, eu vou só interromper a live para fazer duas coisas. A primeira é me justificar para minha orientadora, né? Que eu falei aqui desse momento de sentar às 7, levantar às 10. Não sou eu, Mônica, é um relato de um aluno meu, tá? Porque ela colocou aí, acabe com isso, Mayara. Não, não sou eu, foi relato de um aluno. E a segunda coisa é mandar um beijo para a Elo, que está vendo aqui a nossa live, a Heloísa Bonato. Né? Muita saudade de você, Elo. Ela disse que está com saudade de você também, Mônica. Então vamos lá para a quarta perguntinha. A utilização de novas ferramentas, eu até recebi um meme, né, sobre isso, o meu material didático antes, aí tinha livro, caderno, marca-texto e tal, e o meu novo material didático, que é esse dessa pergunta. A utilização de novas ferramentas, como Google Classroom, Google Meet, YouTube, Google Forms, arquivos em PDF e outros, impacta de que maneira o ensino de língua materna, né? O primeiro impacto é na leitura, né? Desenvolvimento de habilidade de leitura para a web. A gente não pode estar só transpondo a atividade para a web, uma vez que ler na web é diferente da gente ler naquele papelzinho gostoso do marca-texto rosa, azul, não sei o quê, do cheirinho do papel, né? Isso é diferente humanamente. É diferente. Então, eu acho que a primeira mudança é isso, é o desenvolvimento dessas habilidades de leitura. Principalmente, eu acho que a gente passa muito tempo, né, na frente da tela, o texto ele precisa apresentar suas adaptações, suas modificações, senão a gente vai sair dessa pandemia tudo doente da visão, né? É verdade. Uma outra questão é o estudo dos gêneros digitais, né? Agora, mais do que nunca, essa centralidade, se não necessariamente uma centralidade, mas agora esses gêneros digitais, eles apareceram e ganharam grande espaço, né? Estudo dos textos digitais, os memes, os podcasts, as lives, os vídeos do YouTube. Tem muito material interessante, de fato, sendo produzido para a gente trabalhar agora no ensino de língua portuguesa. Vídeos em que as pessoas que produzem já sabem da importância desse cuidado de eu falar em pouco tempo, mas falar de forma concentrada e objetiva. E a gente vê muitos vídeos interessantes na internet com aulas de língua portuguesa, documentários curtinhos, né? Vídeos curtos, muito. Eu acho que isso veio mostrar que é possível, sim, a gente se valer dos textos que estão disponíveis na internet para que eles se tornem não só objeto de lazer, mas também um objeto de estudo para ensinar e para aprender. Perfeito. E isso, né, que você falou é muito interessante, porque antes já passou o tempo em que a gente achava que nessa era digital, né, de que esses recursos, como por exemplo o YouTube, tinha só coisa que era superficial ou só coisa que não era suficiente para aprender. Agora a gente vê conteúdo de muita qualidade sobre os mais diversos conteúdos. Então a gente tem aí tanta gente da nossa área, né? As lives da Abralém, por exemplo, com convidados
maravilhosos, né? E isso tá bombando. E tem live de todo mundo agora, convidando todo mundo sobre um monte de conteúdo. E essa é uma forma de a gente colaborar também para o ensino. Então, por isso que eu agradeço milhões de vezes a cada um dos professores que aceita aqui, né? Conversar. Agora nós temos 70 pessoas ao mesmo tempo que estão ouvindo a gente. E a gente está colaborando de alguma forma com todas essas pessoas. E realmente eu me sinto muito feliz de proporcionar isso para essas pessoas e de vocês aceitarem isso, né? Como eu digo, eu sempre aprendo a cada live aqui, eu fico com o meu papel anotando, porque eu saio muito rica de conhecimento por tudo que vocês me proporcionam. Então, eu agradeço muito e eu tenho vivido de live, gente. Não só das minhas, mas de live dos outros também, porque é muita coisa boa mesmo, de qualidade. Isso. Vamos investir nisso. A quinta perguntinha. Se considerarmos uma concepção histórico-crítica da educação, o que deve ser central no ensino de língua materna em tempos de isolamento social? Eu acredito que o mais central deve ser a gente trabalhar com os alunos essa leitura crítica, né? Isso que a BNCC tanto fala, de se trabalhar essa leitura crítica e a gente poder, com os alunos, pensar de fato a partir da linguagem, a partir do que nós temos aí disponível nas plataformas sociais, né? No mundo, no mundo virtual, a partir de tudo isso que a gente está vivendo. Eu acredito que é tempo da gente fazer o ensino produtivo de língua no sentido de refletir mais sobre aquilo que eu vou ler, sobre aquilo que eu vou produzir. Não é hora da gente estar massacrando os meninos com questões que não vão levar a nada. Nós estamos num momento diferente, né? Algumas Uhum. coisas precisam ser reformuladas. E aí trabalhar com essa questão dessa leitura crítica que há tanto se fala, e a BNCC coloca isso da primeira à última página, quando trata de leitura, eu acho que hoje essa questão ela é muito central. Pronto, respondido aí para você que perguntou. E a sexta pergunta, que é a última aqui que foi feita, né? Quem quiser fazer pergunta aí nos comentários, pode fazer também, viu, gente? Porque a gente sempre tenta aqui responder a todo mundo, por mais que não dê tempo, né? Mas vamos lá, a sexta e última perguntinha que foi enviada. Quais as principais mudanças que o isolamento social trouxe para o ensino de língua e o que você acha que deve ser mantido quando as aulas presenciais voltarem? Certo. Então, primeira parte, né? Mudança maior é metodologia. Metodologia de ensino foi assim, cortaram o que a gente sabia e mandaram agora fazer uma coisa diferente. A peste desse coronavírus nos obrigou a fazer uma coisa diferente agora, na necessidade mesmo. É diferente porque não pode mais ser presencial. Então, a maior mudança diz respeito à questão da metodologia, né? Algumas escolas tiveram o privilégio de parar para o professor aprender, se reorganizar e construir uma metodologia nova. Outros, como é o professor da rede pública, foi igual o Daniel na Cova dos Leões. Tá aí a dificuldade, ó. Tem um monte de leão aí, como é que nós vamos nos livrar desses leões? Como é que a gente vai lutar com esses leões, né? Então, é a mudança de fato da metodologia. Pessoalmente, eu acho que é uma capacidade do ser humano, de fato, de se reinventar. Essa mudança da metodologia teve que trazer para o professor essa reinvenção de si mesma, né? De si mesmo. Já que esses conteúdos eles precisavam ser mantidos, mas eles não poderiam ser mantidos da mesma forma. Eu acho que o que continua para quando o mundo voltar ao normal, né? Quando a gente pudesse pegar de fato, é a manutenção do uso das tecnologias na sala de aula. Eu acho que isso aqui não é um momento para ser destruído, mas para ser construído junto com o ensino presencial. Vai levar também um aprendizado para os sistemas de ensino, sejam eles públicos, sejam eles privados, de que é preciso sim investir em infraestrutura para que essas tecnologias elas também sejam usadas nas aulas presenciais. E aí a gente pensar que investir em internet é besteira. Não é, vai ter que ser um investimento agora necessário, né? Vai precisar continuar a vontade do professor em se aperfeiçoar, em aprender para usar esses recursos digitais e
incorporar no ensino presencial, que faz parte aí do seu dia a dia. Isso que a gente está vivendo não é a escola em si, a gente sabe que não é, né? Tem até uma fotozinha daquele cachimbo, né? Isso não é um cachimbo, aí as pessoas colocaram, isso não é uma escola, né? Com o computador. De fato, nós não somos bobos de achar que a gente está vivendo na escola de fato. Não, a gente está vivendo uma escola adaptada, uma realidade adaptada. Mas para o futuro, quando as coisas puderem voltar ao normal, acho que essa realidade ela não pode ser esquecida. Não quero nunca mais me lembrar disso. As coisas não pode ser que a gente esqueça, mas essa questão de se reinventar, né, para poder dar aula, para esse aprendizado nosso frente às questões tecnológicas, eu acho que a gente, quanto professor, tem que lutar para ver onde é que a gente consegue dosar isso e incorporar na rotina mesmo, no cotidiano da sala de aula. Isso fazer parte do planejamento do professor. Até falar aqui, né, Mônica, que acho que logo no início da quarentena, ainda lá em março, o Franklin, né, o Franklin lá do Piauí, ele teve uma importância muito grande nas lives, né, porque ele fazia lives ensinando os professores a utilizarem muitos recursos desses que a gente hoje já utiliza. Então, não somente os professores tiveram que se reinventar, como também outros professores ofereceram o que já sabiam para ensinar outras pessoas, que foi o caso do Franklin, né? Então, realmente, foi uma rede de auxílio, uns ajudando os outros, e isso acho que foi algo bem positivo, né, da pandemia. Foi uma corrente do bem tecnológico, assim, que surgiu. Eu sou extremamente grata a essas pessoas que fizeram live ensinando, pessoal que tem tutorial no YouTube para a gente melhorar o que já se sabe, ou então aprender de fato o que não se sabia para essas aulas virtuais. Então, se formou essa corrente, esse partilhamento de saberes, né? Isso é muito positivo. Uhum. Mônica, eu selecionei aqui 3 perguntinhas do chat que eu acho que dá tempo a gente responder. Vou deixar a última, que está sendo mais pedida, para o final, tá? Então vamos lá. A Tá. primeira. Os materiais didáticos que já atendem aos parâmetros da BNCC já conseguem propor metodologias que envolvam as TDICs? Propõe. Os de primeiro ao quinto ano são um sucesso, né? Assim, os dos anos iniciais, eles são muito bons, eles propõem vídeos, eles propõem documentários, eles propõem filmes. Pode ser que assim, quem vê o do aluno veja um pouco mais limitado, mas o do professor, na época do PNLD, os livros didáticos eles foram avaliados também pelo manual do professor. E um dos requisitos era que o manual do professor ele orientasse o professor a trabalhar o próprio livro didático e recursos que enriquecessem o livro didático. Então, os livros didáticos têm séries iniciais e agora, né, o PNLD mais recente, que é o do sexto ao nono ano, também tem. A grande questão é que muitas vezes o professor não pode usar. Não pode usar, porque muitas vezes é muito conteúdo e aí não dá tempo, às vezes, a gente refletir, ver um documentário, se pensar sobre aquilo que está sendo ensinado por conta da educação conteudística. Então, são 2 livros por bimestre, e eu tenho que me virar em 2 meses para poder dar o conteúdo e fazer 2 provas. Então, o que acaba atropelando muitas vezes é isso. E a gente tem, por outro lado, muitas vezes, alguns que podem fazer, ou por inabilidade, ou porque a escola não oferece condições, não pode fazer. Né? Então, a gente tem de tudo. Mas os livros didáticos, eles têm boas orientações. Pronto, aí o Rafael, que foi que perguntou, fez um comentário aqui. Coisa boa poder saber disso. Penso que as orientações ao professor, como uma formação continuada, são mais que necessárias para essa adaptação. Então, sim, Rafael. E a Viviane, que é minha mentoranda. Rafael da Mônica, é? É o Rafael da Mônica. Rafael da Mônica? Isso. E a Viviane aqui, que é minha mentoranda de Enem, né, fez um comentário sobre o quanto ela, né, enquanto aluna ainda de ensino médio, se sente grata, né, pelo esforço dos professores em utilizarem essas novas tecnologias. É sim, Viviane, tenho certeza que todos os seus professores estão se dedicando muito. Beijo. Vamos lá para mais uma perguntinha. Em uma redação sobre políticas sociais, nós podemos usar esse repertório? Acho que é esse repertório todo de
Acho que deve ser esse repertório de pandemia, né? De utilização de novas tecnologias, deve ser isso. De Sim, com políticas sociais. certeza. Políticas sociais, o investimento nos aparatos tecnológicos deveriam fazer parte, até porque existe um ministério, né? Ciência e tecnologia. Então, deve fazer parte desse repertório, se eu caso caia, né, numa situação de Enem, o, o baixo investimento que se tem em relação às tecnologias dentro das escolas e muitas vezes a inabilidade de se trabalhar, mesmo naquelas que tem. Né? Às vezes a gente tem um laboratório de informática, mas o servidor do laboratório de informática, ele está lá só para ligar o computador e o professor que tem a ideia não consegue executar, mas aí essa não execução da tarefa não deveria ser um empecilho. Deveria uma coordenação, né? Uma conversinha de quem tem a ideia, de quem sabe executar, que é o profissional do laboratório, e aí isso acontecer. Isso é uma política também dessa formação desse profissional. Por que eu boto alguém no laboratório informático? Só para fechar e cuidar do computador? Não, é também um serviço de professor, é um ofício de professor. O professor, acho que é um dos professores com grande conhecimento, né, nessa questão das tecnologias, e ele precisaria ter uma formação que o auxiliasse junto com o professor titular da disciplina, transformar esse conhecimento para o mundo do laboratório, para que esses laboratórios das escolas que ainda existem, isso é uma política pública, eles fossem também utilizados, não ficassem subutilizados. Perfeito, Mônica. Muito obrigada. Professor Júlio, beijo, professor Júlio. Fez uma pergunta aqui. Oh, meu... Mônica, a BNCC fala sobre trabalhar fake news e discurso de ódio. Como você pensa sobre isso nesse tempo de pandemia? Eu penso assim, é interessante, claro que é, porque se a gente vivesse num outro contexto, eu acho que isso deveria ser muito mais colocado aí na sala de aula. Nesse mundo tão radicalizado que a gente está vivendo, é um cuidado também, né? Ao mesmo tempo que é possível, é um cuidado, porque as pessoas estão muito atiçadas em a briga de um lado, briga do outro, qualquer coisa virar algo partidário, né? E aí a questão das fake news, para não cair numa questão partidária, ela exige muita habilidade do professor, de fato. Gente, você não considera uma mentira um crime. No nosso país é assim. Então, eu vou estudar fake news, mostrando ao aluno que isso é perigoso, que a gente precisa ter cuidado, que mentira, toda aquele repertório que a gente sabe que a fake news ela traz. Aí, quando o menino vem, chega pra gente, professora, mas fake news não é crime. Né? Então, fica um ensino meio que a gente indo contra, de fato, o que o gênero, o que o propósito desse gênero, esse discurso de ódio também. Então, tem que trabalhar? Eu acho que tem, Júlia. Acho que precisa trabalhar o professor tendo esse cuidado de evitar esse partidarismo, ou porque a gente vive nesse mundo aí muito aguçado. As pessoas são qualquer coisa, você é do partido A ou do partido B, né? Não entende que a gente precisa ser suprapartidário. Precisa mostrar para o aluno uma realidade. Eu não posso nem usar vermelho, Mônica. Olha só. Tu acha? Pronto. Aí o Júlio comentou aqui, né? Não se trata de partidos, mas de olhar, por exemplo, para o racismo como fonte de discurso de ódio. E realmente aí eu até ontem, né? Eu nem coloquei um vídeo no YouTube por causa do movimento Shutdown na Academia. E é necessário fazer isso tudo, né? A gente utilizar o nosso lugar de privilégio para trazer essas reflexões sobre essas discussões, esses discursos de ódio que estão surgindo de todos os lados. E está muito frequente, cada vez mais frequente, porque agora na internet a pessoa pode se esconder atrás de fakes. Então, são muitos os recursos que a internet dá também para que esse discurso de ódio ele se propague, né? Sério. O discurso de ódio virou agora, assim, na época que a gente está emanando amor, precisa emanar amor, agora vem discussão de cor. É verdade.
A gente só precisa ser humano, gente. Só isso que a gente precisa ser. É isso, Mônica. Vamos agora para mais uma perguntinha. É, uma pessoa perguntou, deixa eu ver que horas são, para ver se dá tempo de fazer as duas. Qual você acha, né, que é a melhor opção, a melhor ferramenta para aulas particulares, né? Então, a gente tem aí os recursos que os professores estão utilizando para as suas turmas, mas qual recurso que você acha melhor para essa interação mais individual, né, de aulas particulares? O Google Sala de Aula é uma boa opção. Eu sou encantada por essa sala do Google Sala de Aula. E quando é um para um, nada que também uma chamada de vídeo no WhatsApp não resolva, né? Então, eu acho que quando é a dupla, até um trio, o WhatsApp ele dá uma boa opção. Agora, claro, se você quer algo, uma resolução melhor, né, mais ferramentas, uma nitidez maior de imagem, eu acho que o Google Sala de Aula é muito bom. E agora, né, o pedido aqui que mais foi frequente no chat é para você falar sobre a avaliação de língua portuguesa nesse período de pandemia, né? Como fazer essa avaliação de forma justa nesse período. Pronto, a avaliação, ela, vamos pensar no que as ferramentas oferecem, né? E na necessidade mesmo, altamente necessária de adaptar essa ferramenta, esse quê aí do ensino que é a avaliação. A gente não pode deixar de avaliar. Isso é uma premissa da escola, certo? Só que a gente pode adaptar essa avaliação. Quero fazer perguntas abertas. Só que eu já tinha uma prova pronta, mas a prova não vai poder mais ser extensa. Preciso fazer adaptações. Cansa, pessoal. O menino está na frente do computador a tarde toda, de 7 às 10, como a Mayara está colocando aqui. Então, o nosso tempo frente à tela do computador é um tempo que não é a mesma coisa de estar no papel. Então, ela precisa de adaptação. Tem uma prova pronta, mas vou ter que fazer no Google aquelas, né, de perguntas objetivas. Vou ter que adaptar aquele enunciado enorme que se tem para esse tipo de ferramenta. Quero pedir ao aluno um resumo. É uma outra forma de se avaliar, contanto que ele estabeleça critérios. Uma redação do Enem, professores de ensino médio, né, o grande trabalho deles é com, de fato, a redação do Enem. Aí eu já tenho critérios mais precisos. Posso pedir ao aluno para criar um vídeo editado de tantos minutos a partir de determinado tema. Faço aí uma retextualização, né? Os meninos leram um conto, leram um livro, e agora eles vão transformar esse livro num vídeo de 2, 3 minutos. Tem o stop motion, né? Acho lindo aquilo. Os alunos fazem, acho bem interessante esse tipo de atividade. Uhum. Então, é sempre uma adaptação para esse tempo. A prova em si, para nós nesse tempo, ela não vai querer dizer muita coisa. A gente não vai ter a certeza do individual. Não vamos. Então, eu acho que Uhum. essa prova mesmo, senta na cadeira, 10 questões, cada um faz a sua. Eu acho que para esse momento é um momento de repensar esse tipo de avaliação e a gente procurar avaliações alternativas, né? Outras modalidades de avaliação. Essa questão, o menino vê um texto, aí ele vai transformar esse texto num outro gênero textual, por exemplo. Ele vai passar da fala para a escrita, ou da escrita para a fala. Vai pegar um texto de papel lá que o professor colocou para ele ler, e a partir disso ele vai montar um outro gênero textual. Então é hora da gente mudar um pouco esse formato mais tradicional de avaliação, porque o momento exige. Quem sabe se a gente conseguir voltar às aulas em agosto, esse momento de treino para o Enem, de simulados, né, para o Enem que as escolas fazem, as provas mais individualizadas, aí sim, eu acho que é um momento oportuno para que elas voltem. Mas agora eu acho que não. Tá todo mundo psicologicamente muito abalado, né? Mesmo que você não esteja doente em casa, a gente tá em casa por força, por fina força, né? Não é aquela coisa. Então muda, as coisas mudam e a gente também tem que entender o outro lado e fazer as devidas adaptações. Os nossos É, jovens, eles não estão bem, não estão.
Imagina eu, Mônica, não indo para o UFC. Não é? Mais uma perguntinha aqui, só mais essa para a gente finalizar, certo? Porque realmente não dá Tá. tempo, gente. É porque a Abigail colocou e eu achei muito interessante. Para quem está em fase de alfabetização nesse período de pandemia, né? Uhum. O que é que você teria a dizer sobre isso? No primeiro momento, eles foram os mais prejudicados, certo? A gente pensa que são os meninos do ensino médio, mas os meninos do ensino médio, eles têm a sua já uma determinada independência que o pequeno não tem, o de 6, 7 anos, né? Então, esses meninos foram muito prejudicados. Gente, muito mesmo. Pai e mãe não é alfabetizador, não é mesmo. Então, o que os pais, os tios, os avós, enfim, que estão com eles dentro de casa vão poder fazer é trabalhar atividades de leitura de forma mais ampla. Por exemplo, a pessoa que está dentro de casa com ele não vai estar com o menino ensinando Bababi Babu, porque acho que nem se lembra de quando aprendeu Bababi Babu, né? Então, apesar de ser um método que ajuda a alfabetizar, mas não é o adequado para o momento para a gente estar forçando aí com os meninos. Então, são atividades muito mais gerais de leitura, de leitura de imagens. Existem muitos programinhas no celular bem interessantes para trabalhar a alfabetização com eles. Então, mais do que nunca, é o lúdico com esses meninos. O menino passava de 7 às 11 na escola, mas a escola é um outro ambiente. As atividades mudavam, o menino se levantava, ia brincar, tinha intervalo, tinha um colega. Dentro de casa, você querer que uma criança estude de 7 às 11, se alfabetizando ou fazendo qualquer outra coisa, ele não consegue. Então, é um momento, de fato, de até flexibilização mesmo. Prejuízo eles vão ter? Eu não vou ser inocente de dizer que não vão, porque eles vão, né? Eles, em termos aí de um atraso, principalmente os do primeiro ano, né? Que agora que estavam começando a aprender, em muitas escolas a gente sabe que a alfabetização de forma mais sistemática ela começa no primeiro ano em algumas escolas e aí os meninos tiveram um mês de aula e tudo parou. Então a gente vai contar mesmo com a paciência, com a capacidade mesmo de reinvenção do ser humano para ajudar esses meninos, certo? Mas não é para ficar pegando a cabeça da criança e mandando a repetir o A, B, C, D, não, porque aí isso para eles nesse momento não é legal. Desafio, né? Mônica, você falou aí de aplicativos, né? Voltados para a alfabetização. E eu gostaria de publicizar algo que não tornei público ainda. Meu esposo, ele é desenvolvedor, né, de softwares, é professor de lógica e linguagem de programação. E nós, quando a Liara tinha 3, 4 aninhos, nós desenvolvemos um programinha para a Liara aprender a ler, né? A Liara aprendeu a ler aos 4 anos. E aí agora a gente está organizando tudo para tornar isso público lá na Play Store, né? Então, vai ser algo positivo também para auxiliar também na alfabetização dessas criancinhas aí, não só nesse período de pandemia, mas na verdade a gente quer deixar isso salvo, tanto como um aplicativozinho, como também algumas tabelinhas para imprimir, né? Com esse método que a gente chamou de fofinho, que na verdade é o nome que a Liara colocou, mas o nome vai mudar, é porque tinha um coelhinho que era o mascote do jogo, né? Mas o nome vai mudar, mas enfim, ele vai ser disponibilizado e eu vou avisar para todo mundo aqui. Foi um recurso que a Liara utilizou, que outras crianças já utilizaram, né, da minha família e de conhecidos, e que pode ajudar sim aí quem está tentando ajudar na alfabetização de alguma criança, certo? Que ótimo, Mara. Parabéns para você e seu esposo. Tudo que pode, né, contribuir dessa questão da alfabetização é sempre muito bem-vindo. Para nós ainda é um grande calo, né? A alfabetização, a gente sabe que ela não é algo tão simples assim, em termos mesmo de uma política pública, de condições, enfim, para esses meninos aprenderem. E aí tudo que vem é muito bem-vindo, né? Principalmente na época dessa, que esses meninos não podem ficar sem ver alguma questão de material mesmo, escolar, de estudo, senão o prejuízo vai ser maior. É verdade, Mônica. Mônica, então, vamos finalizar aqui nessa live, está quase no nosso tempo, antes que ela derrube a gente.
Eu quero agradecer de novo a você, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Você é muito querida, muito amada. Muita gente aqui falando de você, do quanto você é humana, porque você não é só um excelente profissional, você é também uma pessoa humana que ama o que faz e que toca o coração das pessoas. E eu agradeço muito por isso, viu? Muito obrigada por ter aceitado. Beijo, inspiração. Eu que agradeço. Obrigada aí, Mayara. Obrigada a todos que nos escutaram. Né? E vamos para frente, pessoal. É isso. É época de desafio. Nós estamos no tempo de desafios e a gente tem que enfrentar. Nós não temos outro caminho. Tá Vamos certo? enfrentar, vamos sim. Gente, a live vai ficar salva, tá? Vai direto pro IGTV. Ah, eu quero até justificar uma coisa, na verdade. Eu não sabia, mas o Instagram, ele proibiu agora, não tem mais o recurso de deixar a live salva por 24 horas. Então, talvez, foi por esse motivo que a live da Ana Paula não ficou salva. Eu cliquei em compartilhar por 24 horas e depois eu vi que não havia mais esse recurso. Agora ele só autoriza a compartilhar no IGTV. E essa live vai ficar salva lá no IGTV para quem quiser assistir depois ou rever, né? Eu vou sempre rever, porque eu revejo tudo e muitas pessoas também vão querer rever. Muito obrigada, Mônica. Um beijo. Beijo. Tchau, gente.